Torcedor do São Paulo, muito bom dia. Vamos junto aqui nesta quinta-feira acompanhar o que a imprensa esportiva trouxe aqui de novidade do time do coração, pessoal. E o vídeo está bem bacana aqui. Tem revelação de jogador, pessoal, informação do próximo jogo. O vídeo está muito interessante. Nos apoie deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. E o São Paulo só joga essa decisão do Paulistão na segunda-feira de Carnaval. E a grande novidade do treino do São Paulo no CT da Barra Funda nesta quarta-feira foi a presença do Ferreirinha. Ele que ficou de fora dos últimos 4 jogos do São Paulo por conta de um problema na coxa. O Ferreirinha já estava em fase de transição, mas ainda não havia treinado com bola com os demais companheiros, algo que aconteceu normalmente nesta quarta-feira. Por conta disso, ele deve ser relacionado pelo técnico Luiz Ubeldia para o jogo da próxima segunda-feira contra o Novo Horizontino, no estádio do Morumbi, jogo que vale pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Aliás, o jogo contra o Novo Horizontino, enfrentar o Novo Horizontino, tem de fato um sabor especial para o Ferreirinha, até porque no jogo do Campeonato Paulista do ano passado, também pelas quartas de final, também no estádio do Morumbi, o Ferreirinha acabou marcando o gol do São Paulo no empate por 1-1. Só que naquela ocasião, justamente no lance do gol, ele acabou se chocando com o goleiro Jordi e se machucou, deixando o campo naquele momento e ficando de fora por algum tempo, de fora da equipe do São Paulo. Outro jogador do São Paulo que se machucou, e este sim está fora da equipe, a gente não sabe por quanto tempo, é o Pablo Maia. Ele que se machucou no jogo contra o São Bernardo no último final de semana, uma lesão no tornozelo, uma lesão ligamentar que inclusive o levou à mesa de cirurgia. O Pablo Maia acabou realizando essa cirurgia justamente nesta quarta-feira, aqui próximo do estádio do Morumbi, no Hospital Israelita Albert Einstein. Se tudo correr bem, na próxima segunda-feira ele já vai iniciar o processo de recuperação no Refis, dentro do CT da Barra Funda. O São Paulo não divulga qual o prazo de recuperação do jogador. A gente espera que seja o mais rápido possível. E agora, uma última informação em relação ao Negruti, jogador que foi campeão da Copa São Paulo pelo Tricolor Paulista, pelo São Paulo, e que estava de férias, foi incorporado ao elenco do técnico Luiz Ubeldia. Isso porque o Pablo Maia está fora, não se sabe, como a gente já disse, o prazo de retorno, o prazo de recuperação. O Negruti, a partir de agora, faz parte efetivamente do elenco do São Paulo. Vamos lá então, agora falando de São Paulo com o Paulo do Vale. E o Ubeldia cai ou não? Olha, se o São Paulo... Fernando Diniz, cara. Se o São Paulo não ganhar o Paulistão, ele corre um risco, né? Corre um risco, sim. No ano passado a gente viu o São Paulo caindo pro próprio Novo Horizontino e o Carpini ainda tendo uma sobrevida, né? Estreando em Libertadores, perdendo as 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro para Fortaleza e Flamengo. Mas a gente sabia que o Carpini já estava marcado ali para ser demitido. Carpini que, aliás, tem números incríveis no Vitória, desde o ano passado e no começo desse ano também, indo bem no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, enfim. Mas o Ubeldia vai ter que se provar dentro deste Paulistão. Vamos lá. Vamos lá. Se ele perder Novo Horizontino, cai. Se ele perder pra semifinal, não sei pra quem. Provavelmente pro Palmeiras. Vamos lá. Do São Bernardo. Ou pro São Bernardo, Palmeiras. Olha, aí se discute talvez, mas... Tá. Tem se chance. Ele for pra final e perder. Se não tomar goleada, lembra que o Rogério tomou uma goleada do Palmeiras? 4-1. Então. Depois de ganhar no Morumbi. E os caras estão reclamando ainda do... Brincadeira, Palmeiras, velho. Os caras ganham tudo e querem reclamar ainda. E aí? Ele cai ou não? E essa conversa do Fernando Diniz, é verdade ou é mentira? Eu tenho versões diferentes, assim, né? Versões de que sim e versões de que foi uma coisa meio plantada. Tá. Enfim, não consigo cravar. Eu acho que hoje, assim... Eu não acredito. A gente conversa. Se o Ubeldia for demitido, eu acho que não vai ser o Fernando Diniz o técnico de São Paulo, tá? Eu torço pra que seja, porque se for o Fernando Diniz, cai pra segunda. Porque, assim, foi o Casares que mandou o Diniz embora. Por quê? Sacanagem. O Diniz foi mandado embora pelo Casares, né? Pelo Belmonte.
Mas isso não quer dizer nada. Sim, mas... O mundo do futebol, eles são todos amigos. Todos calçam 40. Todos calçam 40. Acho que foi algum clube do interior de São Paulo que o técnico foi mandado embora e deu uma coletiva falando que o presidente era um câncer na história do clube. Ele voltou agora como diretor de futebol. Não é muito louco? Ele foi contratado pelo mesmo presidente. Então, porque eles são amigos, né? Porque eles fazem tantas coisas juntos que aí vamos ver. O que mais do São Paulo, meu querido pai do Santiago? 15 de Jaú isso aí. Isso, 15 de Jaú. 15 de Jaú. Cara, esse presidente é um câncer. Passou 6 meses, ele voltou como diretor de futebol do mesmo presidente. Ó, só pra fechar sobre o São Paulo, Ferreirinha, hein, está à disposição. Ferreira à disposição novamente de Zubeldia para esse duelo de quartas de final, segunda-feira, contra a equipe do Novo Horizontino. São Paulo que no ano passado ficou nos pênaltis pro Novo Horizontino, esse ano tenta um melhor resultado jogando novamente com o apoio da torcida no Morumbi. Vamos falar de São Paulo primeiro. Negrutti e Thiago Mendes. O Thiago Mendes ainda não veio. É bom vir ou não? É bom, lógico que é bom. São Paulo precisa de jogador. Ainda titular mais... ou ele ainda seria um... Pode até ser titular, porque o Alisson vira e mexe, tá machucado, o Pablo Maia tá fora, um cara que... Não, São Paulo tem dinheiro pra isso? Não tem dinheiro. Aí tá. Não tem. Não. Se tiver dinheiro... Futebol é engraçado, né? Não tem dinheiro e fica contratando. Aliás, se a gente fosse mesmo firme nessa história aí, pouquíssimos clubes poderiam ficar contratando, né? Por exemplo, ninguém sabe de onde vem o dinheiro do Santos para contratar tanta gente. O próprio Corinthians, quando contratou no passado, também cheio de dívida e contratando. Mas não tem que ter E agora o São Paulo... Não, São Paulo quem tem falado do Corinthians? O São Paulo com dificuldade financeira, publicamente... externada. Externada, com direitos de imagem atrasados alguns meses. Trouxe e aí o Oscar. Vai tentando trazer jogador, contratar... Tá faltando alguma coisa mais séria aqui no Brasil. Eu só creio que acho que as contratações do São Paulo nesses últimos anos aí tem falhado muito. Tem jogadores aí que nem jogaram. Tem jogadores que chegaram aí, Dinamarca, e trouxeram, não jogaram. Tem que ser jogadores pontuais, jogadores que vão chegar. Não dá, né? Dinamarca não dá, Tem que ser jogadores pontuais, jogadores que vão jogar, jogadores que vão fazer a diferença. O menino do Palmeiras, que é titular hoje, veio da Dinamarca. Dinamarca? Mas ele não é dinamarquês. O duro é ser o cara dinamarquês e jogar aqui no São Paulo. Então eu creio que o São Paulo precisa sim trazer jogadores e peças importantes que hoje é necessário. No setor de meio campo, precisa de jogadores sim. O Negrutti é para tapar a brecha aí, porque não tem mais volante, né? O São Paulo tá sem primeiro volante, então trouxe o menino aí para compor o elenco e de repente pinga até uma oportunidade. Tem que ter calma com o garoto, né? Claro. Tem que ter calma com o garoto. Ele não pode chegar como Salvador. Exatamente. Porque a pressão é grande. Agora quem chega aqui no Gazeta Esportiva é ela, Marina Buffon, vai atualizar a situação do São Paulo. Boa noite, Má. O noticiário do Tricolor tá esquentando, né? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente, sempre esquentando, principalmente porque o São Paulo agora se prepara, enfim, para essas quartas de finais que vão acontecer na segunda-feira que vem ainda, contra o Novo Horizontino no estádio do Morumbis, do Paulistão, mas hoje o elenco todo se reapresentou, então só relembrando, ganhou do São Bernardo no domingo, na segunda apenas aqueles que foram reserva e não entraram em campo se apresentaram, ontem folga, hoje todo o elenco à disposição e aí a grande novidade do dia foi que o Ferreirinha treinou com bola junto com os companheiros, ele que está fora aí há 4 partidas, desde o empate com a Inter de Limeira, por conta de um problema na coxa. Além dele, o Alisson, que foi preservado dos 2 últimos jogos, o Enzo, que também ficou fora da última partida, todo mundo em campo, inclusive o Negrutti que subiu aí da base profissional, foi campeão da Copinha, tinha ganhado férias e agora voltou e já está fazendo parte aí do elenco profissional do técnico Luiz Zubeldia como uma opção depois da lesão do Pablo Maia. E aí me vem a grande notícia do dia, por assim dizer, apesar de ser uma novela que vem se arrastando desde o ano passado. Mas informações dão conta de que o São Paulo entrou em contato novamente com o Thiago Maia para tentar contratar o volante para Thiago Mendes. Eu falando do Thiago Maia, que está aí em outra situação com o Santos, falando do Thiago Mendes no São Paulo, que já jogou no São Paulo, vocês se lembram bem, e desde o ano passado vem aí com conversas
com o São Paulo. Na segunda-feira, o Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, tinha dito que não há nada em andamento, nenhuma negociação em andamento, e que o substituto do Pablo Maia está no elenco do São Paulo. Ele continua com esse mesmo discurso, mas tanto o GE quanto o UOL deram as notícias aí de que essas conversas foram abertas novamente. Só lembrando, o Thiago Mendes tem contrato com o Al Rayyan do Catar até junho deste ano, pode pedir uma antecipação, pode vir para o São Paulo, só que até sexta-feira a janela fecha, então São Paulo tem que correr contra o tempo se quiser de fato contratar o jogador. E além disso, os altos salários do Thiago Mendes que estão sendo aí o grande entrave para essa contratação. Segundo o PVC, no site UOL, um caminho estudado aí é trazer o jogador com um salário mais baixo neste ano, mas fechar um contrato de 2 anos com ele. Nesses 2 próximos anos, aí sim, o salário seria dissolvido em luvas e tudo mais. E aí, vem ou não vem, gente? Beleza, Amar. Daqui a pouquinho o Alex Miller vai falar o que ele acha do Thiago Mendes, do Al Rayyan, se vale a pena ou não vale. Do Kaká, né? Kaká. É na época do Kaká. Cadê o Kaká? Ai, Rogério! Cadê o Kaká? Cadê o Kaká? Fala bem do São Paulo, pega as notícias boas aí, Motinha. Marca uma boa notícia, por exemplo. Falar o que tem que falar, ô Trica. Ficar enrolando aí, ô... Como é que é o nome do Casarete? Baba ovo de Casarete? Vai te cantar. O Casarete aí, ó. Casarete. Selecionando notícia aí, RG. Tá tentando encobrir o que tá acontecendo no Trica? Vamos lá. O Pablo Maia operou hoje, né? Foi operado com êxito, tá tudo bem. Vai ficar um período aí de repouso, né, Marcos? E volta a partir de segunda-feira, já volta pro Refis pra começar, né, a recuperação aí. Falo de 2 a 3 meses, né, Marcos? Vai depender muito da condição, da evolução do próprio jogador, né, Motinha? Isso é muito individual de cada atleta. Tem atletas aí que se recuperam mais rápido, tem outros que demoram um pouquinho mais. Mas de qualquer maneira é uma pena, né, Motinha? O Pablo Maia é um moleque novo, aí 23 anos, já passa por 2 lesões aí seguidas praticamente. É triste, né? O ano passado uma muscular que tirou ele praticamente da temporada toda. E agora essa daí de 2 a 3 meses. Vamos torcer para que seja 2 meses aí e que o Pablo Maia esteja de volta, já quem sabe aí na fase de grupos da Libertadores e no começo do Campeonato Brasileiro também. Vai fazer falta, viu, Motinha? Vai fazer falta demais o Pablo Maia. Isso, e com isso aí também, né, que ontem saiu a notícia, né, estavam divulgando que o São Paulo estaria tentando trazer o Thiago Mendes antes, né, antes do fim da janela, trazer o Thiago Mendes, que teria até feito uma proposta em dinheiro pro Al Rayyan, né, só que a diretora do São Paulo negou que não existe isso, né, que o São Paulo vai esperar a janela do meio do ano, né, porque quando acaba o contrato dele vai estar livre. E aí conversariam e ele poderia vir para São Paulo, né? Lógico que dizem que ele estaria conversando também com o Galo, mas que há muito tempo que ele vem negociando com o São Paulo para vir para São Paulo. Só que eles queriam dinheiro, não queriam liberar o atleta e tal. Ele acabou não vindo, né, no começo do ano e também não vai vir agora. Vão esperar a próxima janela e quem sabe ele venha para São Paulo se ele não negociar com o Galo, né, Marcos? Até em função do FIDIC, né, Mota, que o São Paulo fechou a esse fundo creditório, o São Paulo ele não pode ficar fazendo extravagâncias financeiras. Então, se não é uma contratação aí que o São Paulo realmente já tinha planejado, é muito difícil que aconteça esse tipo de contratação pontual, onde o São Paulo tem que se envolver em algum aspecto financeiro. Então, acho que vai esperar realmente até o meio do ano e é torcer para que o Thiago Mendes aí ele cumpra o que ele falou, que ele queria realmente voltar para o São Paulo, que o primeiro clube que ele ouviria a proposta aí seria do Tricolor. Eu espero que ele mantenha a palavra dele, já que o Atlético Mineiro é um time que hoje tem uma condição financeira melhor do que a do São Paulo, muito provavelmente deve oferecer um contrato mais longo, quem sabe também um salário maior, mas a vontade do Thiago Mendes a princípio seria esse retorno aí pro Morumbi, onde ele já foi muito bem, né? Vamos torcer para que ele mantenha a palavra e reforce o Tricolor, porque, Motinha, eu não vejo no Luiz Gustavo aí aquele cara para jogar em alta intensidade aí em quarto e domingo, tá ligado? Tendo essa lesão do Pablo Maia, a gente não sabe como ele vai voltar também, então é fundamental que você tenha um jogador mais experiente. O Negruti aí da base não fez uma grande Copa São Paulo esse ano, vai ser promovido para os profissionais, né? O São Paulo ele não tem a intenção de reintegrar tanto o Lisieiro quanto o Luan também, então vai ficar aí. Eu acho que nesse momento onde o São Paulo ele tem ali a lesão do Pablo Maia, a gente vai ter que se virar nos dois volantes, vai ter que se virar ali com Alisson, Bobadilha ou Marcos Antônio. Eu acho que nesse primeiro momento
O Marcos Antônio tá até à frente do Bobadilha. Eu acho que o Zubeldia vai colocar o Alisson para ser o cabeça de área e vai deixar ali o Marcos Antônio para fazer a chegada ali mais no meia, mais no Oscar. Vamos ver como é que se configura isso contra o Novo Horizontino. Talvez mantenha até os 3 zagueiros, né, Marcos? Eu acho que isso é fundamental, Motinha. No momento onde você perdeu seu principal jogador de pegada no meio de campo, que é o Pablo Maia, você não vai ter o mesmo poder de marcação e você ainda jogar numa linha de 4 defensiva como ele vinha jogando, tendo o Oscar e o Lucas aberto, tendo que correr atrás de lateral e os caras não correm, sobra pro volante fazer essa cobertura. Então, você já viu, 2 volantes que não tem tanta pegada quanto o Pablo Maia, e você deixar sua zaga exposta no mano a mano num jogo decisivo, cara, o Zubeldia não tem que inventar. Os 2 últimos jogos, na minha opinião, que o São Paulo foi bem, foi contra o Palmeiras e contra o São Bernardo, jogando no 3-5-2. E contra o São Bernardo, principalmente, tendo o Oscar fazendo articulação e o Lucas fazendo aquele segundo atacante, aí ele se vira para escolher o centroavante dele, seja Caleri, seja André Silva, até quem sabe o Luciano aí correndo por fora, fazendo aí, jogando com 2 segundos atacantes, como joga, por exemplo, o Corinthians com o Depay e com o Yuri Alberto. Então, possibilidades ele tem, Motinha. Eu, se fosse o Zubeldia, manteria esse esquema com 3 zagueiros ali para ter uma linha defensiva mais bem postada. Vamos lá, olha, o Ferreira e o Juan voltaram a treinar com o grupo, né? O Ferreirinha pode até participar do jogo aí na segunda-feira, né? O São Paulo tá correndo, de repente, para poder colocar, de repente vai ser relacionado, né, Marcos? Mas ainda não tem certeza se ele vai ter condição de jogo ou não, né? Mas estão correndo aí para segunda-feira, de repente, entrar contra o Novo Horizontino, né? Se for aquela opção de segundo tempo, precisar de um jogador de velocidade para jogar num contra-ataque aí, ou eventualmente, caso o São Paulo precise do resultado, colocar mais um jogador agudo ali para tentar jogadas individuais, mas para começar o jogo esquece, né, Motinho? Acho que o Ferreirinha, ele já tinha perdido espaço mesmo antes da lesão, e agora voltando dessa lesão aí, acho que deve figurar entre os reservas aí, se é que vai pro jogo, né? Deve estar mal fisicamente, ainda vamos torcer para que se recupere o mais rápido possível também fisicamente e que sirva como uma opção pro Zubeldia, né? Eu acho que o Ferreirinha no ano passado foi um dos destaques do São Paulo ali no aspecto individual. Ele e o Lucas conseguiam fazer boas jogadas pelos lados ali, isso deu pro São Paulo a condição de terminar inclusive na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para que ele se machuque menos esse ano. A gente sabe que o histórico do Ferreirinha desde a época do Grêmio é de ser um jogador considerado de vidro. Vamos torcer para que ele ganhe um pouco mais de casca e se machuque menos nessa temporada, né, Motinha? Ok. Então é isso, Domênico, acabou. Acabou também? São Paulo acabou. Mas não tinha bomba? Cadê a bomba aí que o mano falou? Tem bomba aí. Quer tumultuar essa galinha do Domênico cacete Gato, aí. porque essa trica aí do meu irmão, ele falou, ai Mota, só fala as notícias boas. Eu falei, fala dos BO, mas tem o BO não tem BO, filhão. Faz não tempo, pagaram, né, mano? não pagaram o Beraldo até hoje, não pagaram o Ferreirinha. E Beraldo tá louco? Não, Corinthians. Quando é o Corinthians, é caloteiro, tem musiquinho, cacete. Agora os trica, Domênico Gato, fica varrendo a sujeira pra baixo do tapete. Vocês estão enganando os caras aí. Ficam varrendo a purpurina pra baixo do tapete. Vocês que não querem pagar os caras, colocaram Nós vamos pagar o Ferreirinha. Nós vamos pagar o Ferreirinha a hora que pagarem o Henrique Almeida, a hora que pagarem o Lucas Perry, a hora que pagarem o Cuiabá chorando. Olha o presidente do Cuiabá chorando aí porque vocês não pagam o cara. Teu compromisso. Tá com o Ranielli aí. Pague o Ranielli, é isso mesmo. A prioridade é pagar quem tá lá, irmão. Muito aqui, ó. Fez a fusão aqui, Domênico. O Cuiabá, o Corinthians. Quando trouxe aí o Ranielli, trouxe os caras do Cuiabá. É o Curigambá. Fundou o Cuiabá. É o Curigambá. Acabou, vai, Domênico. Pessoal, olha só, a CBF divulgou a tabela detalhada da Supercopa Feminina 2025, tá? Começa nas quartas já. Então, o início das quartas é no dia 7 de março e a decisão é no dia 16. Olha os times que estão participando. São Paulo, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Sport e Real Brasília. O primeiro jogo das quartas é entre Sport e São Paulo, sexta-feira, dia 7, 9h30 da noite, na Ilha do Retiro, lá em Recife. Eu vou contando pra vocês, vou passando essas informações do futebol feminino. Faz tempo que a gente não fala do futebol feminino, né? Bom, mudando de assunto, pessoal, olha só, a gente fala essa história da torcida do São Paulo caindo na real, né? Você sabia que o São Paulo é o 4º time da Série A em média de público? Por quê? Porque fizeram um planejamento ruim, o São Paulo teve que jogar lá, foi fazer excursão com o Pateta. Aí na volta, acumularam jogos, teve show da Shakira, 2 jogos em Brasília com um pouco mais de 10 mil pessoas em cada jogo. Então... e a torcida também, por exemplo, ingressos em São Bernardo caríssimos, a torcida não foi. Lá em Brasília, ingressos caríssimos. Então esses dirigentes precisam entender que a torcida do São Paulo não é trouxa. A torcida do São Paulo não vai pagar uma fortuna para assistir um jogo ruim, para assistir um jogo meia boca. Então,
acho que passou da hora desses dirigentes do São Paulo pensarem um pouco mais na torcida, porque eles não pensam. Aliás, não é só eles, ninguém pensa na torcida, né? No torcedor ninguém pensa. O Corinthians é o líder de média de público, 43.450 torcedores. O Cruzeiro é o segundo com pouco mais de 34 mil. O Palmeiras é o terceiro com 26 mil. O São Paulo vem só em quarto com uma média de 24.875 torcedores. Eu acho que enquanto a torcida do São Paulo que vem carregando esse clube nas costas há tantos anos, né? Desde praticamente de 2013 que a torcida carrega esse time nas costas, foi uma das grandes responsáveis pelo não rebaixamento de 2017 e dos anos seguintes também, tá deixando de ser, não vai gastar o dinheiro o dinheiro que poderia investir em outra coisa, não vai gastar com ingresso caro para ver time ruim, com mau planejamento, não adianta. A torcida tá ficando esperta, cada vez mais esperta, porque chega uma hora que cansa, né, gente? Você fica toda hora. E a torcida do São Paulo vem batendo recordes aí. Só tá em quarto lugar porque esses jogos em Brasília aí. Por causa teve show da Shakira, os jogos em Brasília, a torcida também de Brasília não é besta. Não é porque o São Paulo vai jogar fora de São Paulo, em Brasília, por exemplo, onde nunca joga, que você pode colocar o ingresso, o preço que você quiser. Não é assim. Em São Bernardo, por exemplo, a gente tava fazendo um react no jogo do São Bernardo, R$180 o ingresso, gente. R$180 para assistir São Bernardo e São Paulo, pelo amor de Deus, né? Então, é bom que esses caras fiquem de olho, né? E aí, só um parênteses, né? Falando em gestão, falando em profissionalismo, falando em dirigentes, o Palmeiras aprovou as contas de 2024, receita do Palmeiras, 1.207 bilhões de reais. Superávit, ou seja, ganhou mais do que gastou, 198 milhões. Sabe o que eu lembrei? Lembrei do Carlos Miguel Aidar numa entrevista coletiva dizendo que o Palmeiras tinha se apequenado. O Aidar falou isso. Vocês lembram dessa entrevista? O Aidar falou isso. Contas de 2024, receita de 1.207 bilhões de reais. Mais ou menos o que o São Paulo está devendo, né? Que aumentou a dívida. Bom, vamos com notícia boa, vai. O Oscar chegou com uma certa desconfiança, né, da torcida, certa idade, tá lá no futebol chinês. Não é que ele tenha feito todos os jogos brilhantes. Para mim, alguns jogos, como todo o resto do time, ele ficou devendo. Não foi todos os jogos. Ele fez, na verdade, alguns jogos muito bons e outros jogos apenas razoáveis. Mas mesmo assim, mesmo para um jogador de 33 anos, que jogou no ano passado, 1/3 das partidas que o São Paulo jogou, ele foi o jogador com mais participação em gol nesse começo de temporada. Ele fez 10 jogos, 8 como titular, marcou 2 gols e deu 4 assistências, ou seja, 6 participações em gols. E aí, segundo o SofaScore, nessa fase de grupos, ele deu 24 passes decisivos com 90% de acerto nos passes. Em passes longos, essa taxa de acerto foi de 76%. E ainda criou 4 grandes chances de gol. Então, pra mim, gente, é o seguinte, eu acho que é isso que se espera de um jogador como ele. O maior salário do time, a maior estrela do time, o salário pago com o dinheiro da patrocinadora. É isso que a gente espera. E acho que tem que fazer mais ainda. Porque agora estão chegando as fases decisivas do campeonato. Então agora eu acho que um clube grande contrata jogador desse tamanho para isso, para ele ser o líder de participação em gol, para ele ser artilheiro, para ele dar assistência, para ele acertar passe, é isso. Então legal, fico muito feliz, mesmo ainda repetindo, né? Não achei que algumas partidas ele ficou bem apagado, mas aos poucos ele vai entrando em forma, entrando no ritmo. Vamos ver se ele consegue aguentar a pegada desse calendário aí com 33 anos de idade, né? Vamos falar do time, meus amigos. Os jogadores que jogaram domingo só se representaram hoje, folgaram segunda e terça. O Negrutti foi integrado ao elenco principal por causa da lesão do Pablo Maia. O Negrutti estava de férias, ele foi campeão da Copinha, estava passando por um período de férias, diminuindo as férias dele, ele voltou para treinar. E o Ferreirinha está fazendo o trabalho de transição, treinou com bola, já treinou com os companheiros, e aí então deve ser o reforço para a partida contra o Novo Horizontino no sábado. Aí o resto dos lesionados, o Yang está com torção no pé direito, Luiz Gustavo, fratura do dedo do pé esquerdo, que já faz sei lá quanto tempo, Rodriguinho, dores no joelho, e o zagueiro Juan tem uma lesão no posterior da coxa. Todos eles foram, não hoje, foram ontem no CT para fazer tratamento. Desses todos lesionados, a expectativa é que o Juan possa estar à disposição para a partida contra o Novo Horizontino. E aí eu tô pensando como que o São Paulo vai fazer para pagar 53 milhões de reais no Juan e no Marcos Antônio.
se vai fazer essa loucura mesmo de... É quase mais ou menos o dinheiro que custou o William Gomes. Muito bom, pessoal. O SPFC agora que se prepara para o próximo jogo diante de quem? Do Novo Horizontino. E é favorito, né? O SPFC, pessoal, é favorito. Tem 2 reforços aí, pessoal, confirmados no SPFC para agregar valor na equipe do São Paulo, hein? Vamos lá, pessoal. São Paulo empresta aí Ibali, né, ao Retrô do Pernambuco e recebe em troca 2 garotos, né, pessoal, nessa negociação. O São Paulo emprestou no volante senegalês aí, Ibalá, né, no caso, emprestou ao Retrô até o final do ano. Em troca, o Clube Paulista aí receberá 2 jogadores em Kainan Santos, 17 anos, Jean Ramírez, né, pessoal? O Ibali disputou o Paulista pelo Inter de Limeira, que foi rebaixado e não teria espaço no elenco do técnico Zubeldia. No Retrô, ele jogará, né, pessoal, logo que for escrito aí no vídeo, né? A informação sobre o empréstimo aí do Ibali foi publicado pelo jornalista Eduardo Offense da ESPN, pessoal, e confirmada pelo GE. Então aí o SPFC recebe 2 reforços aí, 2 jogadores aí que tá sendo aí a promessa do momento no SPFC. E você está confiante na vitória do São Paulo aí, dia 13 agora, diante do Novo Horizontino? Deixa aqui sua participação. O São Paulo precisa ganhar, né, pessoal, para ficar competitivo aí na competição do Paulista aí. E tem tudo ainda, tem chance sim de ser campeão. E você, está confiante aí no São Paulo, campeão? Deixa aqui sua participação, pessoal. Se for novo aqui no canal, pessoal, é um prazer. Aproveite para se inscrever, deixar o seu gostei no vídeo, que logo estou de volta aí, sempre procurando as melhores informações para trazer para vocês aqui, para que vocês possam ganhar tempo e ver que aquilo que é da graça de vocês. Então, se inscreva no canal para que o YouTube notifique vocês sempre com informação do time do coração do SPFC. Mais uma vez aqui, lembrar para deixar o link como criado dos canais oficiais na descrição do vídeo.